Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a instrutora Ruth, de desenvolvimento do Senac Recife, e hoje eu vim apresentar para vocês uma ferramenta muito bacana, que é o Figma. Então, com o Figma a gente pode criar inúmeras possibilidades, inúmeros tipos de artefatos, de produtos. Então, se vocês olharem aqui no menu superior direito, ó, nesse cantinho, a gente tem o design, que é onde a gente pode criar protótipos, onde a gente pode criar edição de livros, edição de imagens, enfim, o céu é o limite. Quando a gente vê aqui já o FigJam, a gente pode criar boards, onde a gente vai trabalhar de forma colaborativa com a nossa equipe. Então, ali mais para a parte de UX, sabe? Quando a gente está definindo personas, definindo problema, definindo solução, fazendo arquitetura da informação. Então, tudo isso a gente trabalha aqui no nosso FigJam, né? Que é o nosso board colaborativo. Que funciona também como um Miro, como outras ferramentas, né, de colaboração. Já que no slide funciona parecido lá com o Canva, então a gente e também com o PowerPoint, né, onde a gente pode criar slides, apresentações. Já o Figma Make é a IA aqui do Figma, né, onde a gente pode passar os parâmetros do quer que ela crie para a gente. Então, ela pode criar imagens, ela pode criar ilustrações, ela pode criar componentes, ela pode criar aplicativos, websites, enfim, inúmeras possibilidades. Além disso, a gente tem o Buzz. O que é esse Buzz? É voltado ali mais para a parte de social media. Então, a gente faz toda a criação de posts, tudo isso, sabe? A gente trabalha ali no Buzz. E o site é, de fato, ali a gente criar um site e a gente subir, né? Como a gente fala assim, deixar esse site ativo, visível para as pessoas interagirem com esse site. Então, isso é todas as possibilidades que a gente tem aqui no menu superior direito. Quando a gente desce aqui, né, a gente tem também o acesso à interface que é o Figma Make, que é justamente essa IA do Figma. E aqui são todos os nossos artefatos, né, todos os nossos produtos que a gente desenvolveu, né, ao longo do uso do Figma. Já aqui nesse menu lateral esquerdo, a gente tem os recentes, que são os criados recentemente, né, pela gente. Tem a aba de comunidade. O que é essa aba de comunidade? É a aba onde a gente vê o que outros usuários estão criando ali para o Figma. Então, a gente tem aqui inúmeros tipos de possibilidades do que a gente pode usar para incorporar no nosso próprio produto. E aqui a gente tem as nossas equipes. Para quem tem o plano gratuito do Figma, é disponibilizado 3 equipes gratuitas. Nessas equipes, vocês podem criar até 4 produtos dentro dela, onde vocês podem compartilhar, trabalhar colaborativamente com os seus colegas, com a sua equipe, né? Mas se você tem o acesso ao Figma educacional, institucional, você pode criar até quantas equipes você quiser. É infinita a criação de equipes. E ali te dá mais possibilidades que o Figma gratuito ele não te dá. Como, por exemplo, determinadas animações de protótipos, eh, os próprios colegas, enfim, compartilhar de uma forma mais expansiva. Então, é isso, assim, do modo geral, essa parte de equipe. Já em rascunhos, a gente tem tudo que a gente já criou que fica ali alocado em rascunhos. Quando a gente tem uma equipe que ela é gratuita, a gente geralmente cria esses designs através daqui, porque a gente tem uma possibilidade enorme, né? Muito maior do que em equipe. Então, aqui a gente pode criar designs, figgens, enfim. Só que isso interfere numa questão, que a gente não pode compartilhar com outras pessoas. Quer dizer, a gente pode compartilhar, só que tem um porém. E qual seria esse porém? Bom, é que enquanto em equipes as pessoas elas podem editar aquele material que a gente está fazendo, aqui nos rascunhos essas pessoas elas não têm essa possibilidade. Elas só têm a possibilidade de visualizar, às vezes nem de comentar. Mas aí, enfim, são questões de configurações e alocar esse produto para dentro de uma equipe. Então, vou mostrar aqui rapidão aqui uma equipe para vocês terem uma ideia. Quando a gente clica aqui na equipe, ele leva a gente para essa aba, onde aqui, ó, a gente tem os projetos da equipe.
Então, por exemplo, aqui eu já tenho 2 projetos. Se eu clico aqui dentro, eu vejo esses projetos. Eu posso criar mais tipos de arquivos, né? Mais tipos de artefatos. Posso aqui compartilhar essa pasta. Posso alterar o nome dessa pasta aqui, ó, em configurações. Eu posso alterar o nome dessa equipe. Posso adicionar uma descrição. Posso transferi-la, né, para uma outra conta. Eu posso também enviar uma cópia, né, para uma outra equipe ou para uma outra conta. E posso também excluir. Então, quando a gente vê esse outro botão aqui em cima, ele dá pra gente as mesmas possibilidades que a gente tem ali, né? De edição de nome, descrição, transferência, cópia, lixeira. Mas lembrando, plano gratuito a gente só pode criar até 4 produtos dentro de uma equipe, onde a gente vai determinar as diretrizes de compartilhamento, né, desse material. Já aqui, ó, vocês veem que ele já vem com a tag indicando o que que é. Então, aqui ele está indicando que é uma equipe gratuita. Já aqui ele indica que é uma equipe educacional. Então, na minha equipe educacional, ela funciona da mesma forma. Posso alterar o nome, adicionar uma descrição, compartilhar com outras pessoas, criar um projeto. Ó, deixa eu botar aqui, teste. Aí eu não quero adicionar ninguém, criei aqui teste. Então, é uma pasta meio que uma pasta dentro de uma outra pasta, tá vendo? Fica todas as pastas aqui, então eu posso criar vários projetos dentro dessa equipe. Eu acredito que aqui não, nem cheguei a ver. Pronto, aqui a gente também pode criar projetos, mas, ó, a gente não pode. A gente precisa, né, fazer, no caso, o upgrade da nossa conta. Então, cadê? A gente tem agora a parte de recursos, que são os recursos, todo material que a gente cria que pode ser reutilizável em outras equipes. São os nossos padrões de design. Então, eu tenho um padrão de design de slides, que eu quero que isso replique para outras equipes. Sim. Então, vou lá e crio esse padrão de slide, que ele vai servir para todas as equipes. Eu tenho um padrão de um componente, de um botão que vai se replicar para determinados tipos de projetos? Sim. Então, vou também criar esse material aqui. Então, esses recursos, além disso, também tutoriais, enfim, várias coisas se encaixam nesses recursos que a gente disponibiliza para que outros ou para que nossa própria equipe possa utilizar. Já a lixeira, acho que todo mundo já sabe, são todos os produtos, né? Todos os arquivos, artefatos, projetos que a gente não vê mais sentido, que a gente descarta, né? Para evitar, enfim, acúmulos de produto ali, né? De material. Então a gente descarta para abrir espaços para novos. Então, se foi criado por mim ou se foi criado por outras pessoas, a gente vê tudo aqui na parte de lixeira, tá certo? E por fim, né, para vocês conhecerem agora um pouco mais, né, além dessa possibilidade dessa interface aqui na nossa frente, aqui é a nossa aba de notificação, né, todas as nossas notificações, onde a gente pode também fazer configuração. E aqui, quando a gente clica no nosso nome, ó, a gente tem as informações do nome da gente, o e-mail que a gente está usando, o tipo do tema que eu quero usar, né, para visualizar essa interface dessa ferramenta, as configurações, né? Aqui nas configurações eu posso adicionar uma imagem, eu posso alterar o meu nome, alterar meu e-mail, alterar minha função. Esse aqui tá educação porque. Cadê? Ah, no geral eu posso alterar minha função que seja aqui. Eu posso também fazer o upgrade do meu plano. Alterar o idioma, se para mim não faz sentido ver em português, as ferramentas em si. Então, eu altero o idioma. Eu posso também aumentar contraste para melhorar a visibilidade, né? Um recurso que é visando a acessibilidade também. E fontes. Se eu tenho fontes locais, o que são fontes locais? São fontes que está instalada no nosso computador. Não é aquela fonte mais diferentona que a gente baixou, né, por aí. A gente vem aqui e vem em pasta de downloads, ó.
E aqui na parte de downloads do Figma, a gente tem acesso ao aplicativo do Figma para desktop, seja para Mac, para Windows, enfim, para aplicativo mobile, então para iOS, para Android, para iPad, e o instalador de fontes, que é justamente aquilo que vai trabalhar de converter, né, pega aquela fonte que está vindo do seu computador e traduzir ela para o Figma. Então é um instalador de fontes. Mas só destacando para vocês que esse instalador ele funciona melhor quando você está usando o Figma para desktop, né? Porque se você não está usando, pode ser que tenha alguns bugs, ele não reconheça a fonte. Então, é melhor você usar o Figma para desktop se você for usar fontes muito diferentes. Mas o próprio Figma, ele apresenta, né, ele utiliza de fontes muito interessantes, muito boas, né, no geral. Eu sempre prefiro usar as próprias fontes que o Figma disponibiliza, porque são as fontes do próprio Google Fontes. Então, a gente não tem aquele problema de questões de direitos autorais, enfim, né? A gente fica respaldado, né? Fica resguardado com isso. Então, eu faço aqui a conexão, né? Depois que eu faço o download, mas lembrando, não funciona tão bem. E aqui a gente vê o histórico, biblioteca, eu também posso excluir minha conta, como é o meu perfil na comunidade, né? Como eu quero que sejam as minhas notificações e segurança, né? Então, alterar a senha, autenticação de 2 fatores, as últimas conexões, tokens de acesso pessoal, quais são os aplicativos que estão vinculados, né? Então, a gente sabe que tem o Notion e muitos outros que podem sim vincular ao, ao Figma. Então, a gente pode fazer todo o gerenciamento através dali. E, por fim, no geral, né, apresentando para vocês, é essa a ferramenta, né, a interface do Figma. Então, eu aguardo vocês nas próximas aulas para a gente ir desbravando um pouco mais cada parte dessa interface. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.